Olá, sou João Marcos Machado, eu sou professor de matemática na Rede Municipal de Gravataí e quero falar então um pouco como está sendo o nosso planejamento e as aulas remotas, né, na escola que eu atuo lá no município de Gravataí, né. Quando começou a quarentena, quando veio a pandemia, né, então a primeira orientação que nós tivemos foi a de suspender com as aulas, então foram suspensas. E aí, em maio, a prefeitura dirigiu então um estudo através das escolas, sobre qual seria a acessibilidade dos nossos alunos, né, das famílias, quanto às aulas, caso fosse necessário, caso a gente optasse, né, por fazer aulas online ou usar alguma plataforma, né? Com isso, algumas escolas optaram, viram que as famílias tinham acesso, porém a nossa escola a gente percebeu que uma boa parte dos alunos não tinha acesso, né, às tecnologias, a celular, a internet, o computador, enfim. E então optamos, né, por utilizar o material impresso. Então, os alunos têm direito a receber o material, né, pela internet, mas é o mesmo material que é impresso. Então, a família vai até a escola, avisa, né, que assina um termo dizendo que gostaria que o material fosse enviado apenas via e-mail. Então, o mesmo material que é entregue pessoalmente para as famílias é para aquelas famílias que optarem, é entregue por e-mail, pelo e-mail da secretaria, né? Então, com isso, acaba que nós professores não temos mais um contato direto com os alunos. O que a gente tem é que no material que a gente envia textos falando um pouco, né? Tenta produzir esse material falando um pouco de como a gente está, enfim, e na ideia de que eles também retornem esse material falando um pouco sobre eles, né? Como que funciona esse material? Basicamente é cada professor, cada disciplina, são 9 disciplinas, eu dou aula então em turmas de sexto a nono ano, não dou aula apenas para o sétimo, né? Eu dou aula sexto, oitavo e nono ano, Fundamental 2. Então, cada turma dessas tem 9 disciplinas, então cada professor organiza, né, o seu material com textos, com algumas explicações, algum conteúdo e, questões, né? Atividades, elabora algumas atividades para enviar para esse aluno responder também, escrevendo, desenhando, enfim, calculando, né? Também escrito. Então não é usado nenhum tipo de vídeo, a gente não pode solicitar também nenhum outro material que esse aluno tenha que eventualmente comprar, né? A ideia é usar apenas aquele material ali. Nós não temos livro para todos os alunos também, então o material que a gente usa de apoio tem que ir na própria folha impressa, no próprio material que a gente envia. Então, para a gente ter um pouco mais de espaço, né, físico, a gente optou então em ter temas, né, trabalhar com matemática, né? Esses materiais eles são enviados a cada 15, em média de cada 15 dias, então são dois materiais, né, dois kits por mês que esse aluno recebe. Os pais vão até a escola, enfim, responsável, ou até o próprio aluno pode ir à escola, assina ali, né, registra que está recebendo, são os nossos professores que entregamos, né? Tem uma escala, com isso cada professor acaba indo uma vez por mês à escola. Como que a gente tem feito esse planejamento, então, né? Então, a escola já tem uma cultura de tema gerador, então a gente escolhe um tema que tem sido a pandemia e aí algumas coisas relacionadas com a pandemia e cada professor então utiliza aquele tema, faz suas atividades de acordo com aquele tema. Isso tem sido bastante importante porque a gente, até o primeiro material que a gente enviou, dava para perceber um pouco assim, terminava português, vinha matemática, vinha outra disciplina, vinha ciências, pareciam coisas muito diferentes, assim, pareciam, mesmo tendo o mesmo assunto, eram atividades, era bem marcado de que mudava de uma disciplina para outra. Então a gente começou a
cada vez deixar mais, aproximar mais, para que, como é um kit, são ali algumas folhas, 10, 12 folhas, que esse aluno recebe, que ele não seja tão dividido, que ele pareça um material só. Então, a gente optou, né? Então, se tem um texto, daqui a um pouco todos trabalham em cima daquele texto, e assim a gente foi adaptando. Até que nos últimos planejamentos a gente fez um grupo, nós professores temos usado as redes sociais, as mídias, enfim, as tecnologias possíveis para conseguir fazer esse planejamento. As reuniões pelo Google Meet, o WhatsApp tem sido fundamental, e a gente tem usado muito o Google Drive também. Por quê? Um exemplo do Google Drive é que inicialmente, como eu falei, as aulas eram separadas, né? Então só anexava, grampeava ali cada aula. Agora nós, os professores do 6º ano, fizemos um grupo e decidimos algumas disciplinas, e agora a gente está ampliando, né? A ideia é que a gente consiga fazer com todas as disciplinas, mas com português, matemática, ciências e artes, a gente conseguiu, então, fazer um grupo e utilizar o mesmo material. Então, a gente disponibiliza no Google Drive um documento com os professores, então são 2 de matemática, 2 professoras de português, uma de ciências e uma de artes. Então, a gente vai montando junto. Então, não existe uma separação tão clara, né? Então, por exemplo, a gente fez uma aula 5, que a temática era a amizade, né? As relações de amizades em tempo de pandemia. E a importância da amizade, o quanto tem sido isso. E a gente queria saber um pouco deles também. Então, os professores de português optaram por trabalhar com resenha, queriam apresentar para eles uma resenha, queria que eles já fizessem um exercício de escrever uma resenha sobre um texto, um filme. Então, apresentaram uma resenha sobre o filme Toy Story, o filme do Toy Story. Então, apresentaram ali essa resenha e fizeram algumas questões, né? Elaboraram algumas questões dali. O filme, ele tem uma questão central, né, que trabalha em cima de um novo amigo, que é um garfinho, o garfinho, então, ele vem do lixo, ele é basicamente um garfo de plástico feito com materiais do lixo, e ele não consegue se ver, ele acha que não pode ter amigos porque ele não consegue se ver como um brinquedo, ele se vê como lixo, e ele passa boa parte do filme tentando voltar para o lixo. Então, daí a gente tira um link para trabalhar com o lixo. Então, daquele texto, a gente passa, que as professoras de português já tinham trabalhado bastante, trabalham questões referentes ao texto, solicitam uma resenha, explicam como funciona uma resenha. Então, dali, a professora de artes, né, depois da resenha, ensina, dá ferramentas, né, propõe que eles façam depois da resenha, que eles façam uma pequena história em quadrinhos. Quando eu digo que ela dá ferramentas, é porque ela coloca nesse material, então, exemplos, colocam ali os quadrinhos, como é que funciona os balões, né, para pensamento, para fala. Então, ela mostra uma sequência de como seria uma história em quadrinho, como se produz uma história em quadrinho. Também tem um texto falando sobre história em quadrinho, e pede que eles, depois da resenha, façam uma história em quadrinhos, né? Essa resenha é uma resenha sobre um filme que eles escolhem. Então, um dos temas que eles têm é escolher um tema, um filme, né? Não pode ser o mesmo filme, a ideia é que seja um outro filme, eles assistem esse filme, ou que eles já tenham assistido, e façam uma resenha e depois essa história em quadrinhos. Eu, na matemática, então, como o filme traz essa questão da reciclagem, do garfinho que vem do lixo, mas que na verdade ele tem o seu valor, ele tem um determinado valor. Então eu trouxe, né, faço um link com a ideia do lixo e trago um texto, uma reportagem falando, né, do quanto a cidade de Gravataí produz de lixo, né? Nesse texto, é um texto que traz valores, quanto que custa, quais são os custos anuais, né, com retirada de lixo, com transporte de lixo, né? Então, esse texto ele traz uma tabela com valores anuais ali.
E também faz um cálculo de quanto cada pessoa, né, produz de lixo por dia, né, em Gravataí. Então eu faço esse link através desse texto, falando, né, do garfinho. Através desse texto, então, eu trabalho com as operações, que é o que a BNCC orienta, né, para esse momento do sexto ano, né, que é rever as operações com números inteiros e também começar a trabalhar com as operações com os números decimais. Os números decimais eu trabalho com aqueles números, né, que são a produção, né, que é um pouco mais de 1, é 1, né, alguma coisa. Essa produção de lixo de cada um, né, de cada habitante de Gravataí. Então, dali eu exploro né, na tua casa. Então, ele pega aquele número e multiplica pelo número de habitantes na casa. Enfim, faço algumas questões referentes a isso. Na tabela, então, eu utilizo a tabela de custos com o lixo em Gravataí para trabalhar as operações. Então, se o custo anual é tantos milhões, então quanto que é o custo trimestral, né? Então ele precisa aí ter uma ideia de divisão, de multiplicação, né? E também no final peço que ele pegue materiais de casa que sejam que ele considera lixo, né? E produza um presente, né? Um novo amigo, né? Como seria o garfinho, né? Mas não precisa ser um garfo, ele tem que produzir alguma coisa para um determinado amigo e ele fazer a descrição, até um desenho, qual foi o material que ele usou, para quem ele pretende, qual amigo ele pretende presentear com essa produção dele, né? Para voltar também para o texto. E logo após, a professora de ciências trabalha também com a ideia, utiliza o texto, né, a abordagem ainda do garfinho, do texto que eu utilizei sobre o lixo em Gravataí, e vai falar sobre reciclagem e reutilização, que também está na BNCC, também é um tema do sexto ano, né? Para isso, então, a gente utilizou o Google Drive, então a gente organizou toda essa aula no Google Drive, e também o WhatsApp, porque a gente discute a aula a partir do WhatsApp. Então a gente usa áudios, escreve, faz perguntas, manda link, tem esse texto, tem aquele texto, vai sugerindo. Então o acordo todo a gente faz via WhatsApp. Quando necessário, a gente faz uma reunião no Google Meet, mas normalmente na experiência a gente não precisou, a gente foi ali mandando áudio, porque também a questão de usar o WhatsApp ela é interessante porque tu manda, cada um tem outras rotinas, né? Os professores, na verdade, todos os professores que fazem parte desse grupo não dão aula só em Gravataí. Então tem outras escolas, tem outras atividades. Então tu tem disponível ali a tua manhã para fazer, tu tá fazendo, manda mensagem no WhatsApp, se o outro professor tem só à noite, é à noite que ele vai responder, e assim vai fechando, e a gente consegue, à medida que vai respondendo, cada um vai mexendo lá no Google Drive, né? Então, essas têm sido as ferramentas, e a gente tem cada semana, cada quinzena, a gente tem tentado aproximar mais, né? Agora a gente vai colocar outros, né? A ideia é agregar outros professores, outras disciplinas para que a gente consiga, né, trabalhar com um documento só, ao invés de 9 aulas completamente, né, separadas ali, apenas grampeadas, a gente trabalhar com um documento explorando os mesmos textos, pode ser mais de um, claro, né, mas que ele seja completamente conectado. Essa é a ideia, assim que a gente tem trabalhado na Escola Getúlio Vargas em Gravataí. Muito obrigado, até mais.